Olá, pessoal. Opa. Oi, Luiz. Vou pedir para a Marina responder você. Olá, professora. Tudo bom? Olá! Como vai? Será que já tem gente aí? Thalita entrou. Thalita é aluna lá da graduação. Gente, quem tiver aí, que seja aluno meu, da professora Patrícia, informe aí. Só pra gente ter Levanta a noção. mãozinha. Aguardar uns segundinhos, né, para o pessoal entrar. Por enquanto tem 14 pessoas online. Tem mais gente entrando. Pessoal, vocês estão me escutando a professora Patrícia? Sim. Bianca. Oi, Bianca. Gente, se estiver travando, avisa, viu? Que a gente dá uma ajeitada. Gente, para quem está por aí, que não é aluno nem meu, nem da professora Patrícia, deixa só a gente explicar aqui o objetivo da live de hoje, né? Eu, juntamente com a professora Patrícia, nós somos os dois professores das disciplinas de segundo período relativos à redação jurídica avançada e da prática de pesquisa jurídica, né? E nessas disciplinas, a gente ensina os alunos a redigirem as petições iniciais, as contestações, na verdade, as disciplinas de prática profissional. E, enfim, qual o objetivo da gente de hoje, apesar de todo mundo estar convidadíssimo para ficar aqui com a gente, é tentar facilitar o estudo para a meninada do segundo período que se viu órfão da sala de aula nesses últimos dias, na sala de aula física, né? Isso. Gente, é interessante essa introdução que o professor Pablo está fazendo, porque o que acontece? A Unibra tem um projeto muito interessante que é instituir as peças processuais, essa parte prática, essa parte de vida mesmo do advogado, ou do juiz, ou do procurador, porque todo jurista faz peça, gente, não se engane. Ainda que você não queira advogar, na sua profissão, independente de qualquer concurso, vocês vão fazer peças. E elas vão seguir mais ou menos a mesma estrutura, vai mudar uma coisa ou outra. Então, é muito interessante essa realidade que a Unibra traz, que é um projeto do professor João Roberto. Por quê? Porque vocês vão ter contato com isso desde o início da faculdade. E o cuidado que a gente tem, até porque desde o começo do semestre, a gente sempre bate bola, né, professor, para poder montar a grade, para poder construir a projeção, a metodologia juntos, para que não haja uma diferença entre as turmas da manhã, de tarde e da noite, é porque os alunos desse período ainda estão no segundo período. Então, eles não viram o direito material. Então, eles precisam de um abraço mais caloroso para saber que a vida não é tão ruim quanto vai ser daqui para frente. Pois é, perfeito. Então, basicamente é isso, né? Qual foi a ideia da gente hoje de conversar um pouco sobre petição inicial e contestação, né? E dar um exemplo, dar um caso, que a gente não sei se a professora deu em sala de aula já ele, bom, esse não, né? Então a gente não deu esse caso em sala de aula e vai apresentar para vocês hoje. Eu topifiquei aqui a minha apresentação, que é primeira, porque eu vou falar da petição inicial, então eu vou sempre filando aqui para a gente manter a live com objetividade. Tá? Então, vamos lá. Antes da necessidade de redigir a petição inicial, existe uma questão interessante e antecedente lógica à petição inicial, que é a existência de uma pessoa que tem que sofrer um dano ou está na iminência de sofrer um dano, certo? Então, basicamente, sempre a gente vai trabalhar em cima de um caso, ou seja, essa questão já é existente, alguém alegou um dano, e aí é que, após uma tentativa de solucionar o conflito com a outra parte, sem dar certo, aí sim é que vem o nosso trabalho de construir a petição inicial para provocar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário dar uma resposta para esse caso.
como é que a gente consegue provocar o Poder Judiciário para dar uma tutela no caso concreto? Através da petição inicial, certo? Bom, então, vejam só alguns tópicos interessantes e importantes para você anotar aí, para tentar seguir. Qual a ideia? Rapidinho, professor. Deixa eu só fazer a minha observação. Gente, para quem me conhece já de sala, sabe que eu gosto de colocar essa exemplificação jurídica bem prática. Então, assim, para quem não tem muito costume com o processo, ou quem nunca teve um processo, às vezes esse procedimento que o professor falou, ele não fica muito palpável. Então, imaginem sempre o seguinte: lembra daquela briga de irmão que vocês têm em casa? Quando vocês não conseguem resolver diretamente com o seu irmão, quando vocês não entram na fase, quem que vocês acionam? O pai ou a mãe, não é? Essa é a ação. Quando as duas partes não conseguem resolver entre si, aí elas procuram um terceiro para poder resolver sobre ela. Esse terceiro, que lá na casa de vocês é o pai ou a mãe, lá no processo vai ser o juiz. É exatamente isso que o doutor Paulo falou, mas um ponto mais palpável, só para quem não é muito próximo, ou para quem já está um pouco mais distante do estudo, poder entender direitinho. Mas lembrem sempre disso, se ficar difícil para vocês entenderem o procedimento jurídico, lembra da casa de vocês. Processo, direito, é muito a realidade da gente. Então, não tem o que complicar. Pensa no seu dia a dia que você vai entender tudo como funciona. Show, perfeito. Então, assim, eu hoje vou me dar o luxo de não entrar em questões de endereçamento e afins de falar de competência, porque senão a gente dá uma aula só disso. Mas olha só o tópico que eu criei. Então, existe o caso que a gente sempre fornece em sala de aula, que é para a gente trabalhar, e logo em seguida o que é que a gente tem que fazer, tem que pensar na hora de redigir a nossa petição inicial. Primeira coisa, na parte de estrutura e de processos, a gente pensa logo no artigo 319 do Código de Processo Civil. Minha gente, para você, da nossa disciplina, é importantíssimo que você tenha não só o 319 na cabeça, como os seguintes, 320, 321, muito importante, leia ele é seu melhor amigo, certo? E aí lá fala dos requisitos da petição inicial, ou seja, o que não pode faltar de jeito nenhum na sua petição inicial vai estar lá. Então, no 319, ele fala, por exemplo, no inciso 2, que não pode faltar o nome, o prenome, o endereço, o CPF do autor e do réu, certo? Lá ainda nesse artigo, eu queria falar porque eu também coloquei uma questão para eles resolverem lá no Google Classroom, dizendo o seguinte: se você não tem alguma dessas informações do inciso 2 do 319, você pode pedir para o juiz para que ele vá atrás desses dados através de alguns meios legais, certo? Mas é só para o inciso 2, tá? Os outros incisos é responsabilidade do autor e do advogado conseguirem, tá? Bom, então, basicamente, sem falar muito de estrutura, de qualificação, de endereçamento, como é que a petição inicial ela se divide? Eu sempre falo, ela se divide em dos fatos, do direito e do pedido. Dos fatos, do direito e do pedido. Dos fatos é uma questão até um pouco mais simples, porque geralmente a gente fornece isso, né? Salvo numa aula específica, que foi a 6ª aula que eu dei, eu acho que você fez isso também, narrei o caso para que cada um escrevesse de uma forma diferente. Então, eu fiz questão de narrar para que visse como cada um narrava o caso, escrevia o caso de forma diferente. Então, após você narrar o caso na parte dos fatos, você vai partir para a parte do direito. E o que é essa parte do direito? Esse bicho de 7 cabeças é um bicho mesmo? Não, minha gente. A parte do direito, sempre digo, é o momento em que você vai pegar as pitadas dos fatos e fazer correlação com a norma. Então, ora, como a professora Patrícia disse, vocês não tiveram tanto contato com a parte do direito material ainda. Vocês não tiveram aula necessariamente de direito do consumidor, de direito civil como um todo, né? Estão iniciando os estudos. Então, para facilitar, a gente sempre fornece esses artigos para vocês basearem a parte do direito. Então, por exemplo, o que eu tenho visto muito nas últimas aulas, eu tenho batido até nos mesmos artigos,
do direito do consumidor é, ora, se é um caso de direito do consumidor, a primeira coisa na parte do direito que você vai fazer é defender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Você vai dizer assim, ó, Excelência, esse caso em tela, o caso que foi narrado na parte dos fatos, é um caso de direito do consumidor. Veja o que diz a lei sobre quem é consumidor. Artigo 2º, é consumidor aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. E aí, você vai apontar o outro lado, que causou o dano, como sendo fornecedor. E vai dizer, Excelência, por outro lado, o hora-réu, também é fornecedor e se enquadra, professor Vinícius Calado, meu professor de Direito do Consumidor, entrando aí. Abraço, professor. Então, a empresa X é fornecedora porque, de acordo com o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ela se enquadra no conceito legal. Né? Após defender isso, o que é que você vai fazer? Quais são os pedidos? Quais são os pedidos que você vai fazer? Você vai pedir uma indenização por dano moral? Vai pedir uma indenização por dano material? Se sim, então cria um tópico, minha gente. É um tópico mesmo, assim, ó, do dano moral, da necessidade de indenização. E aí você vai falar de onde é que vem na legislação o dano moral. Né? Como exemplo, a gente tem o artigo 186 do Código Civil, que fala que aquele que gera um dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Aí lá no 927, no artigo 927 do Código Civil, diz o seguinte, aquele que comete ato ilícito tem o dever de repará-lo. Veja como é uma questão relativamente simples. Então, a partir do 186 e do 927, você já consegue gerar uma responsabilização para aquela parte que gerou o dano ao seu cliente, que é o consumidor. Então, assim, eu nem vou me adentrar tanto nesse tópico agora, só para dizer mais ou menos como é que você construiria. Então, você narraria os fatos, vai para a parte do direito e sempre vai brincando assim, ó, com um pouquinho dos fatos. Olha, ele é consumidor, olha a lei. Ele é fornecedor, olha a lei. Existiu um dano a ser indenizado, olha a lei. E após você fazer esse terreno, você demonstrar para o juiz, você faz com que o magistrado ele se sinta mais confortável, né, para conceder o direito que você está pedindo para o seu cliente. E no final das contas, o que é que você não pode esquecer de jeito nenhum na sua petição, é amarrar tudo que você fez nos fatos e no direito na parte dos pedidos. Então, veja, se você quer uma indenização por dano moral, você falou dela nos fatos, você mostrou a lei no direito, certo? E você pediu essa indenização nos pedidos. Então, lá nos pedidos, lembra sempre, pede a citação da parte ré para contestar no prazo legal, certo? Pede também a indenização por danos morais, se você assim narrou na sua petição. Pede a indenização por danos materiais, se você assim narrou na sua petição. Né? Lembre sempre que eu digo, nunca peça danos morais. Ninguém está pedindo dano moral na petição, certo? A gente pede indenização por danos morais, tá? É indenização, não dano. Eu sempre digo, o professor Patrícia diz assim, se você pedir dano moral, aí o juiz ou a juíza vai dar um grito no seu cliente, né? Sai daqui, né? Quem mandou você pedir isso? Porque você pediu dano, ele deu, né? Então, é indenização por danos morais. Então, avançando já para o finalzinho. Manda. Vejam, gente, só fazendo umas observações em relação a isso que o professor Pablo disse, vejam como é legal. Primeiro, sempre quando a gente vai estabelecer uma legislação ou colocar um artigo ou dizer qual é a fundamentação que a gente está aplicando, essa parte introdutória que ele falou é muito importante. Por quê? Porque provavelmente, para o seu caso, vai ter uma legislação que se aplica melhor ou é mais favorável. Por exemplo, se for um problema de direito consumidor, o Código de Defesa do Consumidor ele é melhor para o consumidor. Por quê?
porque ele trata o consumidor mais como coitadinho, mais como amor, ele leva lá para o coração do juiz. Se for um caso de família, você tem que ir lá para a parte específica de direito familiar, do Código Civil. Se for um caso de trânsito, você vai lá para o Código de Trânsito, por quê? Porque ele vai ter artigos mais específicos, que vão lhe trazer para mais perto do seu caso concreto. Isso é importante porque a legislação específica, ela vai cuidar mais de perto do seu caso, ela chega mais perto do caso concreto. Então, é importante você fazer esse direcionamento para que o juiz entenda, diante de todos aqueles artigos que você está aplicando, qual você tem mais interesse que seja aplicado. Então, essa parte introdutória é muito importante. Quanto a essa divisão das peças, lembrem-se sempre dos locativos. Os fatos é sempre a frase o quê? O que aconteceu? E aí você vai dizer lá nos fatos. Os fundamentos é o porquê. É por que você está falando isso. É porque lá no artigo X diz que deve ser assim e não aconteceu. Ou porque lá no artigo X diz que isso é dano e eu me senti abalado pelo que aconteceu. E os pedidos é o que você quer com aquilo. Então, o que, por que e o que eu quero. Lembre-se sempre dessas palavras. Essas palavras vão ajudar você a entender o que você tem que colocar em cada local. E essa questão de amarrar tudo no final é muito importante. Eu corrigi várias peças esses dias, que os alunos, no auge de tentar colocar isso aí mais profundo, colocaram lá nos pedidos o pedido da justiça gratuita. Mas lembrem-se, os pedidos são reflexo de tudo que você já falou. Se você não falou de justiça gratuita nos fatos, se você não fundamentou, onde tem lá no seu FATMEC, onde tem lá na legislação que cabe justiça gratuita, e não disse o porquê que para o seu cliente deve ser aplicado, você não pode pedir lá nos pedidos. A mesma coisa para quem tentou inventar, tentou aplicar, apesar de não conhecer muito dos fundamentos, e colocou para inversão do ônus da prova. Se você falou lá em cima, você coloca lá embaixo. Se você não falou, não pode colocar. Não é aceito. O juiz vai ignorar completamente o que você pediu e a outra parte, vai aproveitar para fazer seu sarrafo em você na peça dele. De contestação, né? Pois é. Então, dando continuidade, basicamente seria isso, então. Vê só, isso é importante até eu falar aqui, do seguinte, muitas pessoas, apesar de eu ter colocado as questões lá, vieram perguntar, professor, o que é que eu me preocupo, então, na hora da avaliação de redação jurídica e na de prática de pesquisa jurídica, que, inclusive, a prova já está pronta, né? Veja, na parte de redação, a preocupação total é com os artigos do código, certo? Pelo menos na minha, então estou falando isso por mim. Na parte do código, então, vá com o artigo 319 seguinte na cabeça, vá, que é diferencial, vá artigo 335 seguinte na cabeça, e nem precisa na cabeça só, né? Porque você vai estar com o VADMEC. Então, leia, estude-os, mas consulte-os bem também na hora da prova. Sempre diz, vá fazendo as peças que estão lá no Google Classroom e no portal do aluno, porque você está treinando para a prova e já vai marcando no seu VADMEC, porque nada lá vai estar diferente do que foi dado em sala. Então, isso seria na parte de redação jurídica. E na parte de pesquisa jurídica, aí sim a gente se preocuparia mais com os artigos que a gente estudou em Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. Nadinha diferente do que a gente viu. Nada. Pode ter certeza, com certeza na vida. Né? E aí, o que é que a gente faz agora? Leia o caso para eles. Leia. Só repassando aqui. Para os meus alunos também, a realidade é a mesma que o professor Pablo. Redação, a gente vai cobrar muito de vocês estrutura. Então, por exemplo, quem esqueceu um dos requisitos da qualificação, vou fazer risquinho lá, vou tirar ponto. Quem esqueceu de fazer os fatos, concluir os fatos, vão tirar ponto. Então, prestem atenção nos requisitos de cada peça. Lembra aquela parte estrutural que a gente deu em sala. Em relação à pesquisa, também a mesma coisa. Nós vamos querer que vocês expliquem, que você faça o porquê. O porquê que você defende, onde que está isso no código. E aí, nisso, lembre-se sempre dos artigos
seu book nos artigos, vai lá no índice remissivo, toda questão tem palavras-chave. Identifiquem quais são as palavras-chave e procurem essas palavras-chave lá no seu índice alfabético, no final do código. Ele vai lhe indicar vários artigos para poder lhe ajudar. Tomem sempre cuidado com isso. Vamos lá. A gente pensou aqui num caso concreto para a gente fazer um bate-bola exatamente sobre inicial e contestação. Nesse caso concreto, o professor Pablo vai ser o autor e eu vou ser o réu. Então, cuidado, hein? Vai derrubar logo de início, não. Vamos Você lá, quer começar no caso? Vou ler, lá vai. Vou ler devagarzinho, mas não é para ninguém anotar agora, né? Lá vai. André, coitado de André, viu? Inclusive, coitado, meu cliente. André comprou um carro Uno, zero, bichinho Uno, ó, da empresa Enlatados em 2019. 0 quilômetro, viu, gente? Após apenas 6 meses de uso, ao dirigir na rodovia, sofreu grave acidente, pois uma das rodas do veículo soltou e o carro bateu desgovernado em uma árvore. André permaneceu 6 meses internado. Graças a Deus, não ficou com nenhuma sequela permanente. A empresa Enlatados nega qualquer responsabilidade sobre o ocorrido e informa que houve mau uso do veículo por André. O consumidor, por sua vez, veio pleitear na justiça a indenização por danos morais e materiais pelos fatos apontados. Isso aí. Então, entendeu esse caso aí? O coitado comprou um carro 0 quilômetro, ele veio a sofrer um problema e teve uma das rodas do veículo que soltou. Bateu o carro, ficou 6 meses internado, não ficou com nenhuma sequela, vai promover uma ação contra a empresa pedindo indenização por danos morais e materiais. Massa. Então, dá uma olhadinha. Não vou falar de endereçamento, de qualificação aqui com vocês. Vou falar mais da parte dos fatos, que foi isso, e como é que você faria a parte do direito. Seguindo aí as dicas da professora Patrícia, foi o que aconteceu, foi isso que eu acabei de dizer. Né? Que o que é que ele quer? Indenização por danos morais, e materiais. Aí, por que ele está pedindo isso? Ora, porque na legislação, aí anotem esses artigos aí, para quem quiser dar uma estudada. Artigo 2º, fala quem é consumidor. Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Fala quem é consumidor. Leiam lá. Artigo 3º, fala quem é fornecedor. Então, eu já vou colocar a empresa Enlatados como fornecedor. Certo? A professora Patrícia deu uma travada. Será que foi o meu? Alguém consegue informar aí? Voltou, né? Voltou. Ótimo. Então, passando disso, tem o artigo 12 ainda do CDC, que fala sobre a responsabilização dos fornecedores de produtos, certo? E aí, por fim, eu usei o artigo 26, parágrafo 3º, que fala sobre a responsabilização também dos fornecedores, e o artigo 27, que fala também sobre, enfim, o prazo que o consumidor tem para buscar na justiça. Certo? Então, o que é que vocês deveriam fazer, minha gente? O que é que vocês... ok. Tá certo. Então, o que é que vocês deveriam fazer de forma sintética, narrar o que aconteceu com esse consumidor e, na parte da fundamentação jurídica, dizer que ele é consumidor, dizer que a Enlatados é fornecedora, dizer que a responsabilidade dela pelos vícios do produto e o prazo para ir para a justiça, e o prazo para ir para a justiça, ele se inicia a partir da constatação do vício oculto, certo? A constatação do vício. Se o problema no carro, no automóvel, não era de fácil percepção, então o prazo ele começa a contar a partir da verificação desse problema pelo consumidor, né? Trata-se de fato do produto, né? Que é um problema que vai além do vício. Eu até falei disso em sala, mas é passando porque não é objeto da gente, né? E aí, a gente iria nos pedidos pleitear a indenização por danos morais, a indenização por danos
materiais e finalizaria a nossa petição, certo? Na minha prova especificamente, já puxando aí para quem estiver estudando, na de pesquisa jurídica, eu coloquei ela aberta, dando caso e dizendo: dê 2 ou 3 argumentos favoráveis ao autor e 2 ou 3 argumentos desfavoráveis ao autor. Então, o que você vai fazer, menino? Você vai pegar, por exemplo, esses artigos que eu mencionei aqui, nos slides e nas aulas, dizer: olha, ele tem direito por causa disso e por causa disso. E ele não tem direito por causa dos outros argumentos que a professora Patrícia vai trazer aqui. Então, assim, encerraria pedindo indenização por danos morais e materiais. E é isso, acabou a petição inicial. Passo a bola para a profa. Vamos lá. Gente, lembrando sempre que quando a gente pergunta para vocês, tanto em prova quanto em exercícios, artigos que direcionam a proteger o direito do autor ou que direcionam a proteger o direito do réu, você tem que fazer isso em forma de texto. Não vai fazer lá só a mera citação desse artigo, não vai fazer um X bem grande, viu? Pelo amor de Deus. Vocês têm vergonha na cara. Você faz lá um parágrafo dizendo por que ele deve estar aplicado, o que esse artigo defende. Faz bonitinho. Agora, gente, vamos lá. No meu caso, eu sou a Enlatados. E vejam, o que eu digo sempre para vocês em sala? Quando vocês forem fazer uma ação judicial, vocês devem se colocar no lugar do autor ou do réu. Por quê? Quando a gente pessoaliza aquele caso, fica muito mais fácil. Então, veja, no meu caso, eu não vou olhar para André como um coitadinho. Eu vou olhar para André como um danado. Eu vou partir do pressuposto que André é mentiroso, que, na verdade, ele está querendo aproveitar, ele está querendo tirar vantagem indevida. E aí, o que eu posso dizer? Vejam que lá no nosso exemplo, André comprou um Uno. O Uno a gente sabe que é um carro que é utilizado para vias públicas, que é utilizado para a parte de sociedade específica. Mas André, aqui no nosso exemplo, a gente diz que ele teve mau uso desse veículo. Observe, quando você compra um produto, você tem que utilizar aquele produto de acordo com a indicação. Então, na sua contestação, aqui você já tem a informação de que ele tinha mau uso. E aí, como foi esse mau uso, vocês podem aprofundar. Então, por exemplo, eu posso dizer que André não merece nenhum tipo de indenização, porque apesar dele ter comprado um Uno, e esse Uno ser um carro para ser utilizado lá em vias públicas, lá dentro da cidade ou no interior, na verdade ele estava utilizando para fazer rally. E André sabe muito bem que carro para rally tem que ter uma suspensão específica. E o que aconteceu? Ele lascou a suspensão do carro e, por conta dessa suspensão danificada, ocasionou o dano na roda e aí todo esse acidente. Então, vejam, a empresa ela vai usar como: não, eu vendi, eu expliquei para ele como funcionava, eu entreguei o carro em boas condições, eu dei um manual para ele e eu ainda expliquei para ele tudo como funcionava. Além disso, o Uno é um carro que ele é conhecido, ele não é um carro de difícil utilização, ele é um carro popular. Então, ainda que ele não tivesse uma perícia técnica sobre o veículo, é de conhecimento popular que o Uno é um carro para veiculação dentro da cidade. Então, o que vocês podem dizer? Vocês podem ir lá e dizer que, na verdade, foi mau uso dele e que, por mau uso, não vai caber nenhum tipo de indenização. E vocês podem fundamentar isso lá no próprio CDC, porque o Código de Defesa do Consumidor é bom para o consumidor, mas ele também é justo. Ele também não vai dar qualquer coisa. Então, você pode pegar lá, por exemplo, o artigo 14, que o artigo 14 ele vai falar sobre a responsabilidade do fornecedor. E o artigo 14, lá no seu artigo 3º, no inciso 2, ele diz que o fornecedor não vai precisar responder se tiver ocorrido dano por mau uso do consumidor. Então, se foi por mau uso,
a responsabilidade do fornecedor extingue. Gente, por que isso? Vejam se não seria injusto. Eu fiz tudo direitinho, eu dei meu serviço, eu dei o produto, eu expliquei para ele. Aí, André, vai lá, utiliza o negócio errado e a culpa ainda é minha, mas de jeito nenhum. Não pode. O artigo 14, ele vai defender isso. Ele vai dizer que se a culpa foi exclusiva do fornecedor, do consumidor, desculpa, o fornecedor não responde. Então, vocês podem ir lá e justificar no artigo 14, inciso 3º, parágrafo 3º, inciso 2º, que não cabe responsabilidade ao fornecedor, porque André teve mau uso desse bem. E aí você pode aproveitar e colocar lá o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 2º. O que esse artigo diz? Esse artigo diz que o produto ele tem que ser fornecido e ele deve ser fornecido de maneira adequada. E lá no parágrafo 6º, inciso 2º, ele diz que se o produto é inadequado ao uso quando ele for alterado, quando ele estiver estragado, quando ele tiver a validade vencida. Então, veja, no meu caso, André, além de efetuar mau uso desse veículo, ele ainda agiu errado, ele utilizou ele indevidamente, ele começou a fazer rali. O que ele fez? Ele danificou minha suspensão estava boazinha disso. Então, foi por conta dele e ele, por culpa exclusiva dele, deixou o bem inutilizável, deixou o bem com uma utilização inadequada. Ele está errado. E aí, o que eu vou pedir? Eu coloquei isso lá nos meus fatos, de que foi por mau uso, que ele teve mau uso porque ele utilizou isso errado, e aí posso dar no meu exemplo do rali. Eu justifico isso lá no Código do Consumidor, com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, e completo com o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 2 também. E aí depois eu ainda posso ir lá para o Código de Processo Civil. Posso lá chegar para o Código Civil, desculpa. Posso lá chegar e falar, lá no 186, que o autor disse que é dano, que foi ato ilícito, não teve ato ilícito. Porque o que aconteceu? Foi culpa exclusiva dele. Se alguém teve dano, na verdade fui eu, que lá tive meu produto, saí na mídia toda errada na história, sentado. Então, se não teve ato ilícito, não tem dano. Então, também não cabe a aplicação do 927 do Código Civil. Então, vejam, sempre que vocês fossem utilizar, argumentem. O artigo ele não tem vida se vocês não colocarem lá na prática. E você pode, veja, que eu comecei com artigos que são só meus e depois eu bati no artigo do autor. E aí, lá nos pedidos, o que você vai pedir? Você vai pedir para ganhar, né? Pelo amor de Deus. Então, você vai lá pedir para que seja improcedente, para que não seja reconhecido, para que o autor perca a ação, para que o autor entenda que, na verdade, foi mau uso e dê razão a mim, a enlatados. E aí ele vai dar a improcedência da ação e eu ainda vou lá pedir para que André seja condenado por custas e honorários advocatícios. Entenderam, gente? Massa, gente. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre digo também, como um direcionamento na hora deles fazerem a contestação, que é o seguinte: se o autor ele fez um tópico sobre pedido de indenização, vamos lá, primeiro, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo, o dever de indenizar por danos morais e o dever de indenizar por danos materiais, bota aí 3 tópicos, é obrigação sua, enquanto defensor do réu, no mínimo, fazer 3 tópicos também. O primeiro dizendo que não se aplica Código de Defesa do Consumidor coisa nenhuma. O segundo dizer que nem existe dano. Que dano é esse? Não existe dano moral, não existe dano material. Então, no mínimo, eu posso trazer mais argumentos que eu consegui encontrar na legislação, sem dúvida, mas é obrigação tua, pelo menos, o mesmo número de argumentos que você colocou lá, o mesmo número de argumentos que o autor colocou, você venha colocar isso na contestação, certo? Isso mesmo, gente. Lembrem-se sempre daquela máxima: o direito não socorre os que dormem. Não falou, o juiz vai presumir que vocês não têm interesse em falar sobre aquele assunto e vai presumir que o autor disse a verdade. E aí, não adianta reclamar depois. Gente, professor, o que você acha agora da gente abrir para as dúvidas? Show de bola.
Alguém aí, gente, vocês falem alguma coisa? Quer que vocês têm alguma dúvida em relação ao assunto? Lucas disse assim: professora, na contestação eu preciso qualificar o autor? Vamos lá. Gente, a contestação é um momento posterior à inicial. Então, o processo começa com a inicial e depois vem a contestação para poder defender. Falando bem praticamente, o que acontece? Na contestação, você não precisa qualificar o autor. Você pode colocar, por exemplo, já devidamente qualificado nos autos, ou com os dados já inseridos na inicial, ou neste processo já devidamente identificado, alguma frase que faça referência que essa informação já foi dada. Porém, não há prejuízo se você qualificar novamente. Isso não tem problema. Para vocês que estão começando, se vocês quiserem manter a qualificação lá, para memorizar, para guardar todos aqueles requisitos de profissão, nacionalidade, estado civil, endereço eletrônico, etc., vocês podem colocar essas informações, mas não há prejuízo. Por quê? Porque presume-se que os fatos ou os dados ditos anteriormente estão corretos. Perfeito. Sheila, na contestação, terminar com o pedido? Sim, na contestação você vai terminar pedindo, ao menos, a improcedência dos pedidos do autor, né? Então, se você conseguir fazer mais pedidos, ótimo. Então, assim, o autor não pediu indenização por danos morais, então, que seja julgado improcedente o pedido do autor pela indenização por danos morais, porque sequer existe dano a ser indenizado. E se houver, não é responsabilidade do réu, né? Nesse caso, então, como só tem um réu, você só diria o seguinte: inexiste dano a ser ressarcido. Mas não esquece de pedir assim, de forma genérica também, nos pedidos, a total improcedência dos pedidos do autor na petição inicial, né? Improcedente significa não tem razão. Então, pedir a improcedência dos pedidos significa que ele não tem razão. Se eu não tenho todos os dados para qualificar o autor na petição inicial, não tem problema, Clênia. O que acontece? Lá no artigo 319 e seguintes, lá fala especificamente que se faltar algum dado para qualificar, e ele for muito importante para o andamento do processo, você pode pedir ao magistrado que ele se utilize dos meios à disposição da justiça para conseguir esses dados. Por exemplo, você não tem um endereço atual, você pode pedir que o juiz vá atrás disso, porque ele vai consultar a justiça eleitoral, vai oficiar as empresas de telefonia para ver se tem algum dado mais novo, mais recente dessa pessoa. Isso. Gente, essa questão, nas nossas peças, vejam que há duas situações possíveis aí. Se você não tem, você não informa lá na qualificação, mas você tem que justificar embaixo que não tem e pedir para que o juiz consiga. Então, lembre-se sempre disso. Agora, nos nossos exemplos ou nas nossas provas, o que eu digo lá na minha sala? O que acontece? Eu preciso saber que vocês sabem que é obrigatório. Eu preciso que vocês tenham a informação de o que compõe uma qualificação. Então, por exemplo, o exemplo não deu nacionalidade, coloca lá entre parênteses o termo principal. Nacionalidade entre parênteses, vírgula. Deu a profissão, bota lá, médico. Não deu estado civil, dá vírgula, bota entre parênteses, estado civil. Por que eu preciso que vocês coloquem isso na prova? Porque eu preciso saber que vocês sabem. Porque senão era muito fácil. Vocês colocariam André já devidamente qualificado na inicial. Aí não rola, não. Se vocês quiserem a outra pessoa na contestação, aí beleza. Mas o autor sempre qualifica ele aí, pra gente saber que vocês sabem que tem que ter, que vocês sabem onde está indo, vocês sabem quais são os requisitos essenciais para que a gente possa ir trabalhando isso lá na frente. Lucas, isso serve para o réu também. Posso falar exemplo enlatado, já qualificado nos autos do processo em epígrafe. Lucas, sim, mas eu digo lá na sala, pelo menos, que na contestação é o primeiro momento que o réu vai se pronunciar. Então, eu acho interessante, sim, que se você está chegando, você se apresente. E
isso não está na legislação, você pode fazer uso desse termo sim, já qualificado nos autos do processo, pode. Mas eu acho que é um momento ali até de você atualizar algum dado que estiver errado, que estiver desatualizado. Então, assim, qualifica. E em questão de prova, sim, é como a professora Patrícia disse, é importante a gente saber que você sabe quais são esses dados. Então, enlatados, pessoa jurídica de direito privado, endereço e afins, certo? Então, mencionem lá. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais alguém com dúvida? Olha aí. Professora, aí a gente também, veja, teve eu queria ter alguma aula específica para a gente fazer uma revisão aí, vai ter a live. Fora, acho que eu já coloquei lá no Google Classroom. Ainda vou fazer uns videozinhos respondendo as questões, mas a nossa live teve hoje, em média, 25, chegou a 30 pessoas. E são 120 alunos meus com quantos seus? Ih, sou péssima nisso, sei não. Dezenas, né? Tá vendo? Nem todo mundo... Eu sei que alguns não estavam porque estavam sem internet e tal, mas tenho certeza que nem todos estão online aqui no Instagram. Renan, abraço. Oi. Clênia. Clélia, né? Perdão. Sim, qualifica todos. Se tiver vários autores, qualifica todos, certo? Lucas perguntou aqui pra gente se a gente pode refrescar o que qualifica a inicial. Não podemos, viu, Lucas? Cria vergonha, acho que o Vadmec vai ler o artigo 319. Inciso 2, 319, inciso 2, Lucas. Dá uma lida lá. São todas as exigências, certo? Gente, eu acho que é isso, né? Eu achei ótimo. Sim. Achei produtivo. Também. Então vamos encerrar por aqui. Tchau, gente. Até